Que alegria estar com você nessa noite, você pode tomar teu assento. Para quem não me conhece, meu nome é João, também conhecido como João, e eu sou parte da equipe pastoral aqui da nossa comunidade. Se você está visitando a gente hoje, eu posso dizer que é um privilégio, é uma alegria compartilhar esse tempo com você. E eu quero te lembrar de uma coisa, Jesus está aqui, Ele marcou um encontro com você, e Ele quer falar com você nessa noite. Amém? Você crê nisso? Eu creio, amém, irmãos? Amém. Domingo, né? Domingo à noite, a gente já está meio assim, né? Às vezes a segunda-feira já está tirando nossa atenção, mas eu queria pedir para você que você orasse nessa hora, para que o Espírito falasse com você de maneira clara. E nós estamos aqui para falar sobre coisas imparáveis. Qual é? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é a imagem que vem na tua cabeça quando você pensa em alguma coisa imparável? Talvez um trem-bala? O que vem na tua cabeça? Uma flecha? Um tiro? Eu não sei qual que é a imagem que está na tua cabeça, mas eu tenho duas imagens claras aqui para mim. Para quem não sabe, eu sou natural de Astorga. Existe, não queira saber onde fica, tá certo? Existe. E em Astorga a gente tem um contato, até hoje tem, né? E eu falo isso com muito carinho pela minha cidade, estava lá nas férias e tudo mais, né? Lá em Astorga a gente tem um contato muito intenso com coisas rurais, né? Com pasto e tudo mais. E acredite você ou não, tem, tá? Lá é uma cidade muito grande, lá tem seus 27 mil habitantes, talvez alguns bairros de Londrina sejam maiores que ela, mas ainda assim tem pastos lá no meio. E, inclusive, eu cresci em uma casa onde tinha um pasto gigante do lado. E lá no meio do pasto tinha uma árvore gigante também. Eu acho que a gente era criança, tudo era gigante naquela época, né? E lá no meio tinha uma árvore. E a nossa brincadeira era muito simples, porém mortal. A brincadeira era a seguinte, você pegava, olhava para a árvore, junto com os teus primos, teus amigos e tudo mais, e corria na direção dela. E você tinha que correr o mais rápido possível. E não era regra, porque se você não corresse, tinha uma vaca atrás, ela ia te pegar, irmão. E aquilo ali era imparável, aquela vaca era imparável, cara. Eu lembro da adrenalina que dava na mente, no coração, o coração ficava palpitando e tudo mais. E eu lembro que mais imparável do que aquela vaca era só a gente, né? O segredo para aquela brincadeira, inclusive, o segredo era esse, eu vou contar para vocês. O segredo era você levar um amigo que corresse menos que você, tá certo? O pessoal da manhã, eu falei isso, eles ficaram, nossa, pastor, e tal, né? Meu irmão, deixa eu falar para você, eu aprendi isso a duras pagas, eu era o primo mais novo, tá? Eu era o que corria menos, e eu entendi o segredo deles me chamarem, né? Os meus primos me chamaram para brincar disso. Enfim, imparável. Uma outra coisa também, a gente também tinha contato lá, não era só com vaca, era com cavalo também, cavalo. Não, onde tem vaca tem cavalo, né? Enfim, e a alegria pra gente era subir nos cavalos e andar sem sela. Fazer da crina do cavalo a rédea, sabe? Aquilo ali era ostentação de Astorga, irmão. Você ostentava ali que você era, né, raiz, como o povo diz mesmo, ainda que seja criança. Você ia para o centro, ia você dava volta na cidade inteira com cavalo. Era incrível, sem sela, sem nada, daquele jeito. E tinha alguns cavalos que eram mais familiares a nós, alguns não. E teve um desses cavalos que ele não era familiar para mim. E mal sabia eu que eu não era familiar para ele também, irmão. Hora que eu coloquei, né, eu subi em cima dele, peguei na crina, o bicho disparou de uma maneira imparável, irmão do céu. Aí só deu ali o Joãozinho segurando no pescoço daquele cavalo e clamando a Jesus. Naquele dia eu vi a glória, tá certo? Eu entendi aquela palavra do pastor Carlos, quando o pastor Carlos fala, né, eu não sou, ele é, eu não sei, ele sabe, eu não tenho, ele tem. Aquele cavalo sabia onde ele queria ir, eu não tinha a mínima condição, mínimo controle daquilo, e naquele momento eu percebi o quanto cavalos são imparáveis, enfim. Qual a imagem de imparável que você tem na tua mente? A gente vai pensando, né, como quando a gente era criança, a gente tinha esse senso de imparável, né? E as loucuras que a gente fazia, né, irmão? Eu não sei quem era mais doido, né? Se era a gente ou se eram nossos pais de deixar a gente solto do jeito que deixava, né? Mas, enfim, imparável. Qual é a imagem de imparável que você tem? Qual a imagem? O que é imparável? O que é ser imparável? Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas parecem muito limitadas pela ocasião e pela situação onde elas se dão. As pessoas parecem, embora a gente receba aí uma mensagem de que nós somos ilimitados e tudo mais, mas as pessoas parecem cada vez mais limitadas e cada vez mais paráveis. As pessoas parecem cada vez mais distantes dessa condição de alguém que não para diante das situações, das circunstâncias.
As pessoas parecem fortes e limitadas hoje em dia, mas se nós pararmos para pensar um pouco mais profundo, nós vamos perceber que boa parte das conquistas da humanidade, conquistas essas que vinham de pessoas que tinham objetivo, pessoas que tinham coragem, pessoas que eram de fato imparáveis, que boa parte dessas conquistas aconteceram há muito tempo. Que boa parte dessas conquistas não aconteceram nem mesmo nas nossas gerações. Por mais que você não seja da geração dos Enzos, né? Você seja da geração raiz, ainda assim, boa parte dessas conquistas não aconteceu nas gerações que nós conhecemos. E eu posso citar uma série delas aqui. Uma delas, inclusive, vem do próprio exemplo dos primeiros discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus foram pessoas imparáveis. Foram pessoas que proclamavam Cristo Jesus como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era o Kyrios, ou seja, aquele que reinava de maneira soberana, aquele que era o soberano de fato. E com isso, com essa mensagem simples de adoração ao Deus verdadeiro, eles foram perseguidos, porque no seu tempo e no império que eles faziam parte, em Roma, poderia existir apenas um Kyrios, apenas um imperador, César. E se opondo à ideia de que César era o imperador acima de todos, se impondo à ideia de que César era Deus, os cristãos deram um legado, os primeiros discípulos de Jesus deixaram um legado à humanidade, não só de que o Estado não é Deus, assim como César, que o figurava, mas que Deus, próprio Jesus, é o soberano de fato. Eles entregaram sua vida, demonstrando assim que o Estado não tinha direito de se opor à fé das pessoas, que ainda que as matasse, tirasse suas vidas, ainda assim existiriam pessoas livres, para além desse império violento, corrupto que o tomava. Uma mensagem muito importante para os nossos dias, uma mensagem muito atual, aliás. Uma outra coisa importante também, um outro legado deixado por pessoas imparáveis, talvez seja encontrado na pessoa de Gregório de Nissa. Talvez você nunca ouviu falar de Gregório de Nissa, mas eu vou comentar com você um legado que ele nos deixou, por seguir a esse Deus imparável e se tornando assim um discípulo imparável, que toca a nossa vida e toca a história de toda a humanidade até hoje. Foi numa cátedra, através de Gregório de Nissa, que o primeiro sermão, a primeira mensagem contrária à escravidão foi professada, foi proclamada, foi manifestada. Dentro de uma igreja, um bispo pregou contra a escravidão, esse flagelo que atormentava a humanidade desde os seus primórdios. Ninguém nunca tinha o feito. E esse homem fez isso entendendo que as pessoas tinham direito à liberdade, tinham direito de ser tratadas como pessoas livres, pelo fato de serem imagem e semelhança de Deus e terem nelas mesmas, por isso, valor. Um legado de alguém imparável. Nós temos ainda, além disso, talvez esse homem seja, o seu nome seja familiar a você, John Wycliffe. Nós temos uma rua, uma avenida, se eu não me engano, em Londrina aqui com esse nome, mas às vezes a gente não conhece a história de John Wycliffe. Esse foi o primeiro homem a se opor à ideia de que a fé, de que a cristandade, de que a fé cristã era pertencente, que ela fazia parte das posses de uma instituição religiosa. E John Wycliffe, deixando ali a sua zona de conforto, o seu lugar de ostentação dentro da sociedade, ele como um professor universitário, abre mão disso para ser visto como um herege. Para quê? Para lutar contra a venda de indulgências e a imoralidade de um clero caído, de um clero que tinha se perdido há muito tempo. Deixando assim um outro legado riquíssimo à humanidade, de que os homens têm sim a liberdade de religião, liberdade de fé e inclusive liberdade de expressão, de opinião e de pensamento. Quantos legados, quantas pessoas nós vemos que conquistaram as coisas que conquistaram, deixaram o legado que deixaram de maneira poderosa e não por falta de vozes contrárias. Todos eles, em seu tempo, tiveram vozes contrárias. Enfrentaram algum tipo de censura. Perderam por conta disso. A pergunta, então, talvez duas perguntas aqui se fazem totalmente necessárias, pertinentes. Que perguntas são essas? As perguntas de ouro são por quê? Por que esses homens foram capazes de fazer isso?
Por que esses homens foram capazes de entregar a sua vida por uma mensagem, pela mensagem que eles carregavam, como os primeiros discípulos de Jesus? Por que serem crucificados, serem açoitados, serem injustiçados, serem mortos, serem humilhados por uma fé, por uma mensagem? Por quê? Porque alguém poderia, assim como o exemplo de Gregório, por que alguém faria isso? Se oporia a um sistema, a um regime economicamente viável, economicamente próspero, como a escravidão na sua época. Por quê? Porque se importar com uma dor que não era sua. Por que esse homem fez isso? Por que deixar, como eu disse aqui, um status no meio da sociedade para pregar contra pecados que talvez não teriam consequências diretas na sua vida? Por quê? Por que abandonar a neutralidade, o papel de pessoa isenta e se envolver com uma causa que não ia tocar diretamente a sua pessoa? Por quê? Por que é que esses homens faziam isso? Por que eles fizeram isso? Por que pessoas ainda fazem isso nos dias de hoje? Por que cristãos, por que discípulos de Jesus ainda se entregam suas vidas pela fé que eles professam? Por quê? O que existe nisso? Que poder tem nisso? E além disso, o que? Essa é a pergunta. O que é que move esses homens? O que é que os impele de maneira imparável? Qual é esse propulsor? O que move essas pessoas? E é isso que nós vamos observar hoje através de uma outra pessoa que foi imparável em sua geração, que foi de um legado riquíssimo para nós, discípulos de Jesus, pessoa do apóstolo Paulo. E você pode abrir a tua Bíblia nesse momento, lá em Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler do verso 7 ao verso 16. Filipenses, capítulo 3, do verso 7 ao 16, você pode abrir a tua Bíblia impressa, ou você pode abrir a tua Bíblia digital, ou você pode acompanhar a gente no telão aí, tá certo? Na tua versão, ou na versão que está aqui, tá certo? E eu queria, nesse momento, que você olhasse com atenção para esse texto, para as palavras do apóstolo Paulo. E ele diz assim: mas o que era para mim lucro, tive-o como perda, por amor a Cristo. Mais ainda, tudo considero, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por Ele, perdi tudo e tenho tudo como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo como minha justiça aquela que vem da lei, mas aquela pela fé em Cristo, aquela que vem de Deus e se apoia na fé. Para conhecê-lo, conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13, irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás, e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Portanto, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se alguma coisa pensais diferentemente, Deus vos esclarecerá. Entretanto, qualquer que seja o ponto a que chegamos, conservemos o rumo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, essa é a Tua palavra e nós te agradecemos por isso. O que nós pedimos nessa hora, então, é que a palavra do Senhor venha falar conosco. Que ela encontre abrigo no nosso coração e que ela venha render muito fruto. Eu oro nessa hora pedindo, Senhor, que a liberdade do Senhor venha ser manifestada nessa noite. De forma que as pessoas que aqui estão não encontrem, Senhor, e nem tenham nenhum tipo de resistência em fazer aquilo que o Senhor quer que elas façam. Que ao ouvir o convite do Senhor, elas digam sim. E que, Senhor, elas tomem na Tua mão e elas tomem decisões nessa noite. Eu oro nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Qual era a situação aqui? O apóstolo Paulo estava preso. E provavelmente ele estava preso em Éfeso. E o motivo da sua prisão era um motivo muito interessante, uma injustiça. Ele tinha ali provocado um certo tumulto em Éfeso, porque ele estava ali pregando a palavra do Evangelho. E as pessoas que estavam ali, elas ouviram Paulo pregando e elas
foram convencidas pelo Espírito de que elas estavam em uma condição pecaminosa, que elas deveriam abandonar a feitiçaria, a magia, a espiritualidade ocultista que eles possuíam, que eles professavam, e essas pessoas começaram a fazer isso. Eles começaram a se arrepender e começaram a receber a Cristo como seu Senhor. Começaram então a se tornar discípulos, e não só isso, eles começaram a se desfazer dos bens que tinham, que vinham de situações pecaminosas. Começaram a se desfazer dos apetrechos, dos livros, daquela tralha toda espiritualista e tal. E isso causou um tumulto. E o apóstolo Paulo foi preso por conta disso. Isso prendia outras pessoas? De fato que não. Gerou um tumulto diferente da rotina de Éfeso? Também não. Uma cidade tumultuada pelo turismo religioso. Estava acostumado com aquele tipo de coisa, mas ele foi preso por ser um discípulo de Jesus. E agora ele estava aprisionado. Mas mesmo aprisionado, o apóstolo Paulo, com o espírito livre que Jesus dá, espírito livre que não está baseado nas condições geográficas, muito menos nas possibilidades visíveis, esse Paulo, ele escreve para os irmãos que estão em Filipos. E esses irmãos conheciam o apóstolo Paulo muito bem. Afinal, foi de uma prisão que o apóstolo Paulo teve o contato com os primeiros membros da igreja dos filipenses, da igreja em Filipos. O apóstolo Paulo, lá no início do livro de Atos, estava em Filipos e estava pregando ali da mesma forma. E ele também foi aprisionado de maneira injusta em Filipos. E o que acontece é que, dentro da prisão, não sei se você vai lembrar disso, na prisão em Filipos, ele foi liberto através de um terremoto, através de algo sobrenatural que Deus fez para intervir na vida do apóstolo Paulo. O guarda que estava por ali já estava prestes a se suicidar, porque essa era a pena. Ele deveria ser morto pelo fato dos prisioneiros terem fugido na sua guarda. E no momento em que ele ia se suicidar, o apóstolo Paulo, não sei se você lembra disso, ele diz, olha, não cometa nenhum mal contra você mesmo, nós estamos aqui. E aquele homem se converteu a Jesus pelo fato do apóstolo Paulo, um prisioneiro que poderia ter fugido, está ali honrando a ele e livrando aquele homem da morte. O que aquele homem faz é muito emblemático, ele leva o apóstolo Paulo para sua casa, cuida de suas feridas, e esse homem, junto de uma mercadora chamada Lídia, compõe ali o primeiro grupo a fazer parte da igreja dos filipenses. Igreja essa que acaba de receber essa carta. Isso é muito interessante, irmãos, porque tanto a prisão em Filipos quanto a prisão em Éfeso não foi capaz de parar o apóstolo Paulo. Não foi capaz de parar o discípulo de Jesus que tinha a visão daquilo que ele buscava. Tinha em visão aquilo que ele almejava. Louvado seja o Senhor pela chuvinha, amém, irmãos? Olha aqui para mim, uma coisa muito importante nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês. Discípulos são imparáveis aquém das circunstâncias. Os discípulos são imparáveis pelo fato e pela busca daquilo que eles almejam. Lembra disso. Agora, o que é que nos torna imparáveis então? A exemplo do apóstolo Paulo e a exemplo dessas outras pessoas que eu acabei de mencionar aqui. O que é que faz desses discípulos pessoas imparáveis? O que é que os fortalece? Primeira coisa que nós precisamos entender é que esses discípulos não possuem força própria. Nós, como discípulos de Jesus, somos imparáveis pela força do que nos move. Nós não temos força própria. Nós não temos energia em nós mesmos. Nós não temos vida em nós que seja capaz de nos fazer enfrentar os desafios do dia a dia. Nós não temos força de fato para enfrentar as vozes opositoras. Nós não temos força de fato para enfrentar aquele inimigo interno que nós chamamos de velho homem, aquele espírito pecador que toma nosso coração. Nós não temos força. Quero dizer para você uma coisa importante. Nós não temos força, nossa força não vai vir de energético, não vai dar conta, tá certo? Às vezes é importante, às vezes a gente vai lá, toma um Monster e tudo mais, às vezes eu faço isso numa segunda-feira, tá certo? Mas isso não vai dar conta. Nós não vamos receber energia suficiente também aplicando testosterona no nosso corpo. Não vai dar conta também, tá certo? Não, a nossa força, a energia do discípulo não vem de um pó ou alguma coisa que alguém usa. Não vem de nada disso. Força do discípulo não vem, inclusive, da sua força de vontade.
A força do discípulo vem de Jesus. A força do discípulo vem do Senhor, a quem ele serve. Nós somos imparáveis pela força do que nos move. Nós somos imparáveis por Jesus. Por Jesus nos sustentar. Por Jesus nos direcionar. Por Jesus nos inspirar a cada nova manhã. Por Jesus nos inspirar a cada novo dia. Por Jesus nos consolar a cada nova voz opositora ou a cada nova injustiça, a cada nova coisa errada, falso testemunho que dizem a nosso respeito. Jesus. Não existe outro caminho. Não existe outro segredo. Essa é a direção. O apóstolo Paulo era movido por isso. O apóstolo Paulo não era movido por nenhum outro tipo de energia. Nada que vinha dele. Nada era capaz para impeli-lo. Afinal, se nós olhássemos para o apóstolo Paulo na situação em que ele estava escrevendo essa carta, nós enxergaríamos totalmente o oposto. Não tinha motivo para ele continuar escrevendo. Não tinha motivo para ele continuar falando bem de Jesus, desse Jesus que era o culpado por ele estar ali. Se nós pararmos para olhar dessa forma, nós vamos enxergar assim, Jesus é quem levou esse homem para lá. Mas o fato de Jesus ser o próprio sustento, a própria base, o próprio alicerce, a força do apóstolo Paulo faz com que ele continue escrevendo, faz com que ele continue sendo inspirado, ainda que injustiçado. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em Filipenses capítulo 1, verso 18. Ele diz: mas o que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado, e com isso é que eu me regozijo. A minha alegria, a minha força, a minha inspiração vem de Cristo ser proclamado. Sabe, irmãos, uma coisa importante aqui a nós considerarmos é que boa parte dos nossos desânimos vem porque muitas vezes nós colocamos a nossa energia no alvo errado, na fonte errada. Muitas vezes nós perdemos o ânimo diante dos nossos dias porque nós nos esquecemos da fonte da nossa energia, da nossa força. Muitas vezes nós nos frustramos, não pela falta do poder de Jesus, mas porque nós nos perdemos no meio do caminho. Isso é uma verdade profunda que Jesus quer nos ensinar nessa noite. Eu gostaria de perguntar a você, com toda a sinceridade e com todo o amor, será que os seus dias têm se encontrado em puro desânimo pela falta do poder de Jesus ou por você estar distante dele? Será que você tem encontrado vozes ocultas de maneira que elas falam mais alto do que as vozes inspiradoras? Porque você está dando voz a Jesus ou para outro tipo de sermão? Essa é a pergunta, essas são as perguntas que devem vir na mente do discípulo, desse que deseja ser de fato imparável. Agora, algumas coisas importantes aqui a nós considerarmos. A primeira delas é que nós somos imparáveis pela força de Jesus, por essa que é a força que nos move, pelo fato de nós conhecermos quem nós seguimos. Nós conhecemos a pessoa que nós seguimos. Nós conhecemos Jesus. Conhecemos Ele como pessoa. Conhecemos Ele como alguém que conhece um amigo. Inclusive, Jesus mesmo disse que nós não somos mais chamados de servos por Deus, mas amigos, porque os amigos conhecem os planos do Senhor. O apóstolo Paulo diz agora, escrevendo para um discípulo seu, Timóteo, na segunda carta, agora no corredor da morte, é o que tudo indica, o apóstolo Paulo foi em seguida executado. Alguns dias depois desse escrito seguinte: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O apóstolo Paulo conhecia o mestre que ele seguia. O apóstolo Paulo conhecia o mestre que ele seguia porque ele tinha expulsado demônios, no nome de Jesus. Pessoas tinham sido transformadas através das palavras do apóstolo Paulo que Jesus tinha colocado na sua boca. O apóstolo Paulo tinha provado da liberdade em Cristo Jesus, em parceria com Jesus, mas tinha provado também da presença de Jesus dentro da cadeia, dentro da prisão. O apóstolo Paulo tinha sido tratado, alimentado por Jesus, mas também tinha provado da presença de Jesus no momento da falta. O apóstolo Paulo tinha vivido momentos gloriosos, como a pregação na própria cidade de Éfeso, em que muitas pessoas se converteram, mas tinha provado também da presença de Jesus
naquele calabouço em que ele diz que tinha ficado sozinho, exceto a presença de Jesus que tinha acompanhado aqui até aquele momento. O apóstolo Paulo conhecia quem ele seguia. E Jesus nos dá essa dádiva. Jesus nos dá esse privilégio de conhecermos o Deus que nós seguimos. E Deus é Pai, Deus é amor. É assim que a palavra nos revela, Deus é cuidado. Portanto, a pessoa que segue Jesus é imparável pelo fato de conhecer quem Ele é, saber quem Ele é e saber da sua presença mesmo no meio das dificuldades. A pergunta é a seguinte: será que nós o conhecemos? Será que nós o conhecemos de maneira profunda? Nós o conhecemos como um amigo conhece seu amigo? Tem um velho ditado que diz que nós só conhecemos uma pessoa depois que nós comemos um saco de sal junto. Já ouviu esse ditado? O apóstolo Paulo tinha comido um saco de sal junto com Jesus, tinha vivido com Jesus, tinha seguido os passos de Jesus e tinha tido seus passos direcionados por Jesus. Irmãos, a força de Jesus só vai ser capaz de nos tornar imparáveis uma vez que nós desejarmos conhecê-lo de maneira profunda. Não conhecê-lo através da tradição que nós recebemos de nossos pais. Não conhecê-lo através dos nossos desejos sendo cumpridos, sendo atendidos. Não através da nossa vontade sendo feita, mas da vontade de Jesus sendo feita através de nós. Além disso, essa força, a força de Jesus nos torna imparáveis pelo fato de nós sabermos no que nós estamos inseridos. De nós sabermos muito bem no que nós estamos envolvidos. Jesus nunca deixou seus discípulos enganados. Jesus disse que o discípulo não era maior que seu mestre. E que assim como o mundo tinha perseguido o próprio Jesus, perseguiriam também seus discípulos. O próprio Jesus diz que enviava os seus discípulos como ovelhas entre lobos. O próprio Jesus disse que o mundo não tinha o recebido bem e que não receberia seus discípulos bem também. E o apóstolo Paulo era alguém consciente dessa verdade. E é por isso que ele era impelido por Jesus, porque ele sabia muito bem no que ele estava envolvido, no que ele estava inserido, e o que é que ele poderia sofrer com isso. E não mais ele sabia, não só, quer dizer, ele sabia, como ele também instruiu os irmãos filipenses sobre isso. Ele disse, pois a vocês, irmãos, foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrer, empenhados no mesmo combate em que me viste empenhado, em que, como sabeis, me empenho ainda agora. Eis aqui uma coisa muito profunda em relação à nossa compreensão, a compreensão dos discípulos de Jesus em relação à dor. Os discípulos de Jesus entendem a dor como uma identificação com Jesus. Principalmente as dores que vêm de injustiças, de sofrimentos vindos como resultado das ações humanas. Nós não podemos negar que a nossa geração não sabe como lidar com a dor. Nossa geração não sabe como lidar com o sofrimento. Nossa geração não sabe como lidar com as injustiças. Nossa geração não sabe como lidar com esse caos que nós chamamos de mundo. Agora, os discípulos de Jesus sabem. E como é que os discípulos de Jesus lidam com a dor? Lidam com o sofrimento, com as injustiças, entendendo que eles estão no caminho certo e que as dores, as injustiças, as maledicências, que as ofensas, que o falso testemunho, que as mentiras provam que eles estão no mesmo caminho de Jesus, porque aconteceu assim com Jesus e com eles aconteceria também. Discípulo de Jesus nenhum está enganado. Discípulo de Jesus nenhum foi tirado no 171. Todos nós sabemos muito bem o que aconteceria conosco. Porque uma vez que nós nos tornamos agentes da verdade em um mundo de mentira, nós seremos acusados, nós seremos perseguidos, nós seremos difamados. E é assim que nós enfrentamos as injustiças e a dor, como um testemunho de que nós estamos no mesmo caminho de Jesus. E por isso nós não paramos, e por isso nós continuamos. Pergunta que fica para nós é: será que nós olhamos para a dor e lembramos das injustiças através dessa interpretação de que com elas nós estamos sendo identificados com Cristo Jesus? Ou a dor, a injustiça, os sofrimentos,
tem sido para nós mais um motivo para nós reclamarmos diante de Jesus. Ai, Jesus, o Senhor não me livrou desse sofrimento. Assim como o povo lá no deserto reclamou de ter saído do Egito. Muitas vezes, irmãos, nós nos vemos desejando mais uma vez estar no Egito, que não seja assim entre nós, mas que nós entendamos através do sofrimento que nós estamos nos identificando com Jesus e que nisso nós temos o testemunho de que nós estamos no caminho certo, no caminho do sofrer por Ele. Amém? Nós não buscamos a dor por ela mesma, isso seria loucura, mas nós entendemos nela a evidência de que nós somos de fato discípulos de Jesus. Jesus não veio aqui, irmãos, para fazer nossa vontade, veio para cumprir a vontade do Pai, assim como Ele demonstra na sua própria pessoa. E cabe a nós, então, entendermos que nós devemos desejar a mesma coisa. E se for pelo sofrer, que assim Deus faça a vontade dEle em nós, por nós e através de nós. Além disso, a força de Jesus nos impele de uma outra forma. De que forma? A força de Jesus nos impele pelo fato de nós sabermos o que foi feito por nós, o que foi feito em nosso favor. Jesus deixa claro isso. Jesus nos fortalece, nos torna imparáveis, porque Ele nos deixa ciente do nosso principal inimigo. E que inimigo é esse? Talvez você pode pensar aí na burguesia, talvez você pode pensar nos ricos, talvez você pode pensar que sejam seus pais, talvez você possa pensar aí numa cultura, retrógrada e tudo mais. Mas o seu pior inimigo, de acordo com o que a Bíblia diz, é você mesmo, seu coração, um coração pecaminoso. A palavra de Deus nos diz que o nosso pior inimigo é um coração desconectado, desligado, distante de Deus. Coração esse que nós herdamos de nossas mães, nossos pais, na nossa concepção. Coração esse que toma toda a humanidade e que torna assim toda a humanidade herdeira do pecado de Adão, toda essa humanidade pecadora. Essa é uma dura verdade que a Bíblia nos compartilha, que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos ensina que nós não só estamos desligados de Deus, como nós também somos opositores de Deus. Que nós só estamos aquém de Deus, alienados a Deus, como nós também somos agentes da perdição, agentes do mal. E que o que nós precisamos então é de redenção. Não a redenção vinda da ação das nossas mãos, mas redenção vinda da ação de Deus em Cristo Jesus. E o que a palavra de Deus nos ensina é que Jesus veio ao mundo de fato para isso, para nos redimir pelo seu sangue e nos tornar uma nova pessoa. E pelo poder, pelo milagre que Ele realiza, nos tornar de pecadores a filhos de Deus. De pessoas aprisionadas pelo ego, aprisionadas pelo individualismo, aprisionadas pelo egoísmo, a pessoas livres para não só viverem junto de Deus, mas abençoarem o seu próximo. E nós cremos nisso. A pergunta é, você crê nisso? Você crê que Jesus veio a esse mundo para morrer no seu favor? A favor de você? Você crê que Jesus derramou o seu sangue para que você se tornasse de uma pessoa desligada de Deus, uma pessoa que é amiga de Deus e que o conhece por reconhecer sua própria voz? Nós cremos e por isso, é isso que nos faz imparáveis. Nós cremos no que foi feito por nós na cruz do Calvário e é assim que Jesus nos dá força diante dos desafios e das perseguições desse mundo. Nós cremos, nós somos impelidos por Jesus porque nós conhecemos quem nós seguimos, nós sabemos no que nós estamos envolvidos e que aqui nós nos arriscamos e nós cremos no que foi feito por nós. Agora, por fim, o discípulo de Jesus é imparável porque ele sabe do alvo que ele busca. Ele sabe do projeto que ele almeja. Ele sabe o que ele está construindo. O apóstolo Paulo sabia muito bem disso. E ele diz, inclusive, nessa mesma carta o seguinte, ele diz, não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas eu prossigo para ver se o alcanço. Pois que também já foi alcançado por Cristo Jesus, irmão. Não julgo que eu mesmo o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás, e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo,
para o prêmio da vocação do alto que vem de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo sabia muito bem do projeto que ele estava inserido. Ele sabia muito bem o que ele estava construindo. Ele estava construindo o reino de Deus. Jesus disse que ele veio para uma coisa, ele veio para trazer o reino. Ele disse para os seus discípulos que era chegado o reino de Deus. A mensagem central de Jesus era o reino. E agora o apóstolo Paulo, através de suas viagens, através de suas peregrinações, através de suas cartas, através de suas perseguições, perseguição que ele sofria, né? Através das injustiças que ele vivia, como nós sabemos, ouvimos aqui, fazer parte da vida do discípulo, ele estava construindo algo maior. Ele construía algo maior. Estava construindo através de suas ações o reino de Deus. Uma coisa muito importante, irmãos, a nossa força pode ser baseada naquilo que nos move. Nossa força pode ser medida através daquilo que move nossos dias. A pergunta é, o que é que tem movido os seus dias? O que é que tem impelido você a terminar o teu dia? Talvez você está pensando aqui no final do mês, que você tem que pagar as suas contas. Isso é muito bom e é um motivo muito nobre, mas não vai dar conta. Talvez você está pensando aqui que é para trazer o sustento da sua família e tudo mais, mas deixa eu perguntar uma coisa aqui, quantas pessoas, quantos pais perdem o crescimento de seus filhos, perdem a vida de seus filhos, perdem seus filhos, porque estão correndo atrás do sustento? Também não vai dar conta, é um motivo muito nobre, mas não é suficiente. Talvez a tua vontade seja, como nós ouvimos no testemunho hoje pela manhã, de ser uma pessoa justa, e é por isso que você levanta todos os dias, não vai dar conta. O único motivo nobre e forte o suficiente para nos trazer força, para seguir, para viver o dia de amanhã, para enfrentar os desafios e lidar com as injustiças, é a construção do reino de Deus, é a construção do reino de Jesus. E Jesus te chama hoje, te convida hoje a construir esse reino junto com Ele. Eu vejo muitos irmãos lá falando sobre isso, falando sobre a dificuldade da gente olhar para gerações mais novas. Uma geração frágil, pastor, é o que eu ouço. Olha, a minha geração era uma geração mais forte, a minha geração era uma geração mais certa do que queria, era uma geração que tinha mais garra. Irmão, no nome de Jesus, quero lembrar você de uma coisa, essa geração não precisa se tornar mais parecida com a tua geração. O que essa geração precisa é se tornar mais parecida com a geração que implementa o reino, com a geração que traz o reino, é isso que eles precisam. E você é agente desse reino. Portanto, o que eu peço nesse momento, eu vejo isso no meio dos jovens, como esses jovens precisam de gente mais velha para caminhar com eles. Como esses jovens, no início dos seus relacionamentos, seu casamento, precisam de gente mais velha para caminhar com esses casais. Para quê? Para que esses casais se tornem casais do reino, que vão ajudar na implementação do reino de Deus, e não casais parecidos com a geração mais antiga. Ao mesmo tempo, eu ouço muita gente mais nova falando, não, essa galera mais velha e tudo mais, precisa mesmo abrir a mente para algumas coisas, tem acontecido algumas mudanças e tudo mais. Eu vou falar para você com todo carinho. Todas as pessoas precisam abrir sua mente de fato, precisam abrir seu coração com toda certeza, precisam passar por uma mudança de sua mente para compreenderem mais sobre o reino e não sobre a geração atual. Porque é o reino de Deus que move todas as gerações e as transforma a maneira que nós vimos nas gerações passadas. Você hoje é convidado a participar da construção do reino. Pergunta é, o que é que tem movido seus dias? O que é que tem impelido seus passos? A pergunta também é, isso é suficiente? Tem sido suficiente para mover os seus dias? Para lidar com os desafios? Talvez o problema não seja necessariamente a ansiedade. Talvez o problema não seja necessariamente a geração que nós vivemos. O problema talvez não seja aquele que você está pensando, a falta de dinheiro ou alguma coisa assim. Talvez o problema seja o fato de você ainda não ser impelido pela força de Jesus. E esse não é um problema, porque Jesus está aqui hoje, está aqui nessa noite, para dar a força que você precisa, para que, como agente de Jesus, você venha participar na implementação desse reino que é capaz de transformar todas as gerações de forma imparável.